Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag, que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, eu fiquei vibrando por dentro quando ele falou que sua intenção era me levar para morar com ele, ali. Oh, meu bem, claro que eu vou gostar. Imagine, eu vou adorar. Só que eu acho que é um pouco pequeno, você não acha? Só tem um quarto, como que a gente vai fazer? Ué, por que a gente ia precisar de mais do que um quarto? E as crianças, Olavo? Você não acha que eu vou deixar meus filhos dormindo no sofá da sala, né? Sabe, nessa hora, eu senti que o semblante dele mudou. Ele ficou sério. Sabe quando a pessoa fica incomodada? Lembro que ele falou: então, Silmara, na verdade, minha ideia era trazer só você. Só eu? Mas como assim, Olavo? E os meus filhos? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava como balconista numa lanchonete naquele mercado. A lanchonete não pertencia ao mercado, era um espaço alugado. E já fazia uns 9, 10 meses que eu estava ali. O movimento era bom. A gente dificilmente ficava parado. E sabe, eu estava gostando, nem via o tempo passar. Até que um dia, aquele rapaz se aproximou do balcão, pediu um pastel e um suco de laranja, dizendo que ia comer ali mesmo, que não era para viagem. Só que, apesar de ser a princípio assim um cliente comum, eu fiquei com a impressão de que ele estava assim olhando para mim mais do que o necessário. Senti que ele ficou reparando demais em mim. Cheguei a ficar até meio incomodado, porque eu ia para um lado, depois atendia outro cliente e ele me seguia com o olhar. No fim, antes de pagar, ele perguntou se a gente vendia aquelas cartelas que concorrem a prêmios em dinheiro pela televisão. E eu falei que sim. E foi exatamente isso o que ele falou. Ali, a gente fazia de tudo, inclusive o papel de caixa. E quando foi pagar, ele olhou assim para mim e fez aquele comentário: posso te falar uma coisa? Você é muito bonita, sabia? Ó, pode ficar com o troco. Agradeci, mas falei que não precisava. Só que acho que ele nem escutou, porque já foi tomando o rumo da porta sem desfazer aquele sorriso. Eu achei até graça, porque pensei comigo mesmo: cada um que me aparece, ora, pode ficar com o troco. Enfim, de qualquer maneira, era um cara charmoso, né? Embora eu não tivesse dado muita bola. Passei a cuidar do meu serviço, só que esta foi apenas a primeira vez que ele apareceu ali. Dali alguns dias, eis que novamente eu o vi no balcão. Acabei lembrando dele na mesma hora, até porque não tinha como passar desapercebido. Dessa vez, ele não pediu nada para comer. Apenas me cumprimentou e foi direto escolher uma daquelas cartelas. Depois se aproximou de mim e, enquanto eu pegava o troco, ele falou: desculpe o meu jeito, mas será que eu posso saber o seu nome? Silmara. Lindo nome. Aliás, lindo como a dona. Prazer.
Eu sou o Olavo. Olha, eu nunca fui de ficar dando conversa para cliente nenhum. Mas até para não ser indelicada, sorri, tentando ser simpática. Aí ele repetiu que eu era bonita, como já tinha dito daquela primeira vez, e ainda acrescentou assim, em tom de brincadeira: acho que você vai me dar sorte, viu? Se eu ganhar algum prêmio nesse sorteio aqui, vou comprar um presente bem bonito para você. Combinado? Falou aquilo, pegou o troco, se despediu e foi embora. Eu ainda o acompanhei com o olhar assim, até que ele saísse pela porta. E sabe, não vou negar, desta vez acabei gostando do jeito dele. Era um homem dos seus 30 e poucos anos, quem sabe 40, bonito, charmoso. E gostei dos elogios que ele me fez. Até minha colega brincou comigo. Falou que eu estava arrasando corações. Enfim, o fato é que volta e meia ele aparecia ali, na lanchonete. E aos poucos, eu senti que ele tentou se aproximar de mim a cada dia mais. Se sente quando a pessoa demonstra algum interesse. E numa dessas vezes, vendo que eu não podia ficar lhe dando muita atenção, ele perguntou que horas que eu saía e se podia ficar ali, me esperando, para a gente conversar um pouco, porque queria me conhecer melhor. E no impulso, mesmo um pouco desconfiada, até porque a gente nunca sabe, né? Acabei concordando com ele. E foi desse modo que, pouco a pouco, a gente foi se aproximando. Naquela primeira vez, por exemplo, conversamos assim bem rapidamente. Eu tinha de voltar rápido para casa, precisava cuidar dos meus filhos. Eu tinha 2 filhos pequenos. A mãe até me ajudava a tomar conta deles, mas não gostava que eu saísse do serviço e demorasse para voltar. Eu era solteira. Na verdade, nunca tinha sido casada, nem morado com ninguém, mas já era mãe de 2 crianças. A mais velha tinha 7 anos e o meu caçula só 4. Tinha sido mãe solteira 2 vezes. Engravidei da minha primeira filha quando tinha só 16 anos. Reconheço. Eu era meio irresponsável quando era mais nova. Como minha própria mãe falava, eu não tinha muito juízo. Tanto que acabei cometendo o mesmo deslize, engravidando pela segunda vez. Só que de pai diferente. Nenhum dos 2 assumiu os meus filhos. Só pude contar mesmo com a ajuda da minha mãe. No fundo, eu acho que só quando tive o meu primeiro filho é que me dei conta de que estava enveredando por um caminho que não me levaria a lugar nenhum. Depois que tive o meu segundo filho, acho que amadureci. Até porque dessa vez, minha mãe me deu um ultimato. Falou que o filho era meu, então a responsabilidade também era minha. Enfim, já na primeira vez, eu contei pro Olavo que tinha 2 filhos. E justamente por causa deles, não podia demorar muito para ir embora. Ele ficou surpreso quando eu contei. Nossa, sério que você já tem 2 filhos tão novinha? Pensei até que ele fosse ficar assustado, deixar aquela ideia de lado, de me conhecer melhor, mas não. Continuou aparecendo ali no mercado para me cortejar, dizer que gostava de mim, que eu era bonita e ficar me paquerando. E sabe, o fato é que eu comecei a gostar do jeito dele. Cada dia que passava, pensava mais nele e, sei lá, algum afeto, alguma coisa, estava pouco a pouco nascendo em mim. Ele vivia me oferecendo carona, mas como eu morava ali perto, sempre recusava. E às vezes ele me acompanhava a pé mesmo, até a esquina, só para a gente poder conversar um pouco. E sabe, esse seu jeito comigo foi me conquistando. Ele nem foi muito insistente comigo, porque eu fui levando assim em banho-maria, por não sei quanto tempo, e ele ali, tentando se aproximar. E foi numa daquelas vezes que ele me acompanhou até em casa que aconteceu o nosso primeiro beijo. Não foi aquele beijo de novela, de filme de amor, mas dá para dizer que foi ali que começou de fato a nossa história. A gente começou a se envolver, ele sempre ia me ver na saída do serviço, e eu fui me encantando.
E nem tinha como ser diferente, porque ele me tratava tão bem, era tão carinhoso comigo. Para se ter uma ideia, eu nunca tinha ganho flores na minha vida. Mas um dia, saí do trabalho e ele estava me esperando no estacionamento do mercado com um pequeno arranjo de flores na mão. Não era nenhuma data especial e aquilo me tocou tanto, me deixou tão emocionada. Quer dizer, não era uma data especial até aquele momento, né? Porque tão logo me entregou as flores, a gente trocou um beijo e ele fez aquela pergunta: Silmara, tô te dando essas flores porque eu queria muito saber. Você quer namorar comigo? Imagine se eu não ia querer, né? Naquelas alturas, eu fiquei toda boba, toda perdida, toda emocionada. E como sempre fui muito emotiva, acabei até chorando. Ele ainda falou que estava apaixonado por mim, queria namorar sério comigo, inclusive conhecer os meus pais e os meus filhos. O que ele queria, na verdade, segundo suas próprias palavras, era poder frequentar a minha casa. Queria que eu conhecesse também a sua mãe, o seu pai. Ou seja, queria fazer tudo como manda o figurino. Minha mãe já tinha notado que eu andava diferente, mais feliz, mais sorridente, já tinha inclusive me enchido de perguntas. Devia imaginar, né, que eu tivesse conhecido alguém. Só que eu ainda não tinha comentado nada com ela sobre o Olavo. Foi só depois de um tempo que a gente começou a namorar que eu contei tudo para ela. Eu esperei, assim, um tempo, porque, não sei, né? Vai que não vingasse. Queria ter certeza de que nosso namoro não era só fogo de palha, antes que ele começasse a frequentar a minha casa. E olha, minha mãe gostou tanto dele desde o começo, sentiu que ele realmente tinha intenção séria comigo. Lembro dela falando: olha, acho que agora sim você soube escolher, viu, filha? Parece que esse rapaz gosta mesmo de você. Fiquei feliz ouvindo a minha mãe falar aquilo. Era uma espécie assim, de confirmação do que eu também achava. Eu precisava da sua aprovação. Até que, por conta das minhas escolhas erradas, dos passos falsos que tinha dado, eu já tinha escutado tanta coisa dela. E o Olavo realmente me pareceu ser a melhor opção que já tinha aparecido na minha vida. Pelo modo como me tratava, pelo jeito sério como tratou do nosso namoro desde o começo, né? Até dos meus filhos ele pareceu ter gostado. Porque quando ia à minha casa, vez ou outra, ele levava alguma coisa para as crianças, apesar de não ficar muito assim adulando nenhuma delas. Até que tempos depois, conheci também a família dele. E todo mundo me recebeu muito bem. Foi mais ou menos perto de completarmos 9 meses que ele fez uma proposta que, eu juro, até me surpreendeu. Eu não esperava. Achei meio cedo. Quer dizer, não era a primeira vez que ele falava que tinha vontade de morar comigo. Morava sozinho, né? Já tinha perguntado algumas vezes se eu toparia morar com ele, se ele resolvesse sair da casa dos pais, da sua mãe. Eu, sinceramente, nunca tive uma resposta pronta para lhe dar, porque nunca imaginei que ele pudesse mesmo tomar uma decisão assim de uma hora para outra. Um sábado, no entanto, lembro que eu ia trabalhar até as 3 horas da tarde e ele foi me buscar no serviço. E assim que entrei no seu carro, ele falou que ia me levar a um lugar, queria me mostrar alguma coisa e saber a minha opinião. Fiquei naquela expectativa, porque ele não quis me adiantar, né, o assunto. Fui entrando por uma rua, fui entrando por outra, até que de repente parou assim, diante de um prédinho pequeno. À primeira vista, parecia ser um prédio de apartamentos, ou de kitnet, sei lá. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele pegou uma chave que estava ali no console do carro e falou assim, todo feliz: vão dar uma olhada? Olha, era uma kitnet assim, bem bacana, bonita,
bem cuidada. Estava, inclusive, semi-mobiliada. Na verdade, já tinha quase tudo ali dentro. Ele me mostrou peça por peça. Tinha sala, cozinha, banheiro e um quarto. Só um quarto. Dava para ver que os seus olhos brilhavam. O que eu pensei? Que ele tivesse alugado aquele lugar para morar sozinho, mesmo porque, como eu já disse, ele já tinha me falado dessa sua vontade de sair da casa da mãe e arranjar o canto dele. E quando ele perguntou o que eu tinha achado da kitnet, eu fui sincera. Eu achei bacana, gostei. Mas será que você vai se acostumar a morar aqui sozinho, Olavo? Lá na tua casa tem a tua mãe, você tem tudo à mão, comida, roupa lavada. Então, Silmar, na verdade, a minha ideia não era bem essa, não. Morar sozinho. No fundo, eu estava pensando em te chamar para morar aqui comigo. O que você acha? Mas nós dois, mas não é meio pequeno? Ah, é pequeno, mas veja só. Está quase todo mobiliado. Quer dizer, o fundamental, o básico, está tudo aqui. A gente não vai precisar se incomodar com isso. Para começar, eu acho que está bom demais. Bom, quanto a isso, você tem razão, mas é que só tem um quarto. Como que a gente vai fazer? Ué, mas para que precisa mais de um quarto? Para quê? Ora, no mínimo 2, né? Ou você acha que eu vou deixar os meus filhos dormindo no sofá? Sabe, eu falei aquilo e ri, já imaginando a situação. A sala toda bagunçada com as coisas das crianças e os dois ali. Só que senti que o semblante dele meio que mudou. Ele ficou sério, assim, de repente. E, em vez de rir também, ficou sério. Percebi que ele ficou incomodado. Então, Silmara, na verdade, a minha ideia era trazer você para morar comigo, mas só você, né? Só eu, mas como assim? E os meus filhos? Eu senti que ele ficou embaraçado. Mesmo assim, falou que era melhor deixar as crianças com a minha mãe, porque a gente estava só começando a nossa vida a dois e realmente não tinha como trazê-las junto. Era muito pequeno. Olha, quando ele falou aquilo, eu senti até uma pontada no peito. Como é que é, Olavo? Então é isso que você pensa dos meus filhos? Que eles vão atrapalhar? Pois saiba você que eu não vou a lugar nenhum desse mundo sem eles. Se os meus filhos não podem viver onde eu estou vivendo, morando, então eu não vou para esse lugar. Não tem lugar para mim também. Olha, eu fiquei tão magoada com aquela situação, sabe, com a atitude dele, que falei aquilo e já fui tomando o rumo da porta. Ele foi atrás. Silmara, calma, onde você vai? Também não é assim, né? Vamos conversar. Olha, eu fiquei muito decepcionada com a atitude dele. Juro, eu não esperava. Sinceramente, nunca imaginei que ele pudesse pensar que eu aceitaria morar com ele e deixar meus filhos para trás, lá com a minha mãe. Aliás, eu acho que nem a minha mãe aceitaria uma coisa dessas. Até porque ela mesma dizia que a responsabilidade era minha, né? Já que os filhos eram meus. Só que não era nenhuma questão de responsabilidade, mas de amor. Eu queria meus filhos junto comigo. O problema é que ele já tinha alugado aquela kitnet. Já tinha, inclusive, assinado os papéis. Ou seja, não tinha como desfazer o negócio, a não ser, claro, que pagasse a multa. O que mais me magoou, na verdade, foi que mesmo depois de saber a minha opinião a respeito daquilo, ele continuou insistindo que era melhor a gente começar a nossa vida só nós dois, sem meus filhos por perto. Ele queria que eu conversasse com a minha mãe e pedisse para ela ficar com as crianças. Só que eu não aceitei. E no fim, a gente acabou brigando sério. Fiz questão de deixar bem claro para ele. Sem os meus filhos, Olavo, nada feito, viu?
E se eles não cabem na tua vida, você me desculpe, viu? Mas eu tô fora também. Ele só abaixou a cabeça, ficou em silêncio, enquanto eu dei as costas e me afastei. Olha, depois, pensando melhor, eu acho que nunca esteve nos seus planos começar uma vida a dois comigo e levar os meus filhos juntos. Essa ideia nunca deve ter passado pela cabeça dele. Nunca. Ainda voltamos a conversar outras vezes. Ele pediu desculpas, só que ao mesmo tempo dizia que eu precisava entender as suas razões, que as coisas não eram tão simples quanto eu imaginava. Mas sabe, a cada vez que a gente conversava, eu me decepcionava ainda mais, porque ele dava mostras de que queria excluir os meus filhos do nosso relacionamento, como se eles fossem um estorvo. Até minha mãe se decepcionou quando lhe contei o que tinha acontecido. Acho que nem ela imaginava que Olavo pudesse ter uma atitude daquelas. No fim, nosso relacionamento ficou tão estremecido e nem podia ser diferente. Quem é mãe pode entender o que eu estou falando. Por mais apaixonada que estivesse, eu não podia colocar a paixão que eu sentia por ele acima do meu amor de mãe. Meus filhos sempre foram tudo para mim. E é como eu falei para o Olavo. Se meus filhos não cabem no nosso relacionamento e na nossa casa, eu também não posso estar ali. Não é meu lugar. E no fim, foi inevitável que a gente se afastasse. A gente começou a ficar distante um do outro. E apesar de tudo, eu ainda esperava que ele tomasse, sabe, um rumo diferente, repensasse aquele seu modo de enxergar as coisas, mas, sabe, com o passar do tempo, eu fui achando que não. De modo que a gente foi se afastando até terminarmos o nosso... Será que posso chamar de namoro? Acho que sim, né? Só que não passou disso. Sofri. Não vou dizer que não, até porque sofreria de qualquer modo, né? Apaixonada do jeito que estava. Só que não podia abrir mão dos meus filhos. E como ele deu mostras de que não ia repensar as suas escolhas, e olha que eu tentei, sabe, convencer um monte. No fim, o término do nosso relacionamento foi inevitável. Que pena, viu? Foi um desperdício de sentimentos, porque eu estava gostando tanto dele. E achava que ele também gostasse de mim. Estava apostando que tudo daria certo entre nós. Só que fazer o quê, né? Ele praticamente me fez escolher entre meu amor de mãe e a paixão que eu sentia por ele. Eu estava apaixonado, estava mesmo, mas jamais poderia virar as costas para os meus filhos, por paixão nenhuma desse mundo, por homem nenhum, simplesmente por nada e por ninguém. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. Até que um dia criei coragem e perguntei assim, na maior cara dura: e aí, Beth, quando você vai tirar uma folga no hospital para a gente poder sair para algum lugar? Ela não respondeu. Deve ter visto a mensagem, mas não respondeu. E olha, não sei se ela fez aquilo de propósito, para eu saber que ela não estava sozinha, me tocar, parar de mandar mensagens. Só sei que naquele mesmo dia à noite, ela postou uma foto. E nessa foto, ela estava com um cara do lado, os dois de rostinho colado, ela fazendo biquinho, como se estivesse mandando um beijo. Só de ver aquela foto, eu já sentia aquela fisgada, mas ainda tinha a legenda que ela escreveu: hoje à noite é com o mozão, só eu e ele, só nós dois. Sabe aquele balde de água bem gelada? Imagine como que eu me senti. Ela então tinha um namorado. Se bem que eu devia ter imaginado, só que eu estava tão empolgado, tão... Olha, naquele momento, diante daquela desilusão, eu botei uma coisa na cabeça. Quer saber? Olha, eu estava tão cheio de planos para o dia seguinte, porque era o dia do meu aniversário.
ia completar 29 anos. Trabalhava como motoboy e, final de semana, ainda fazia uns bicos numa pizzaria ali perto, bem pertinho de casa, fazendo entregas. Olha, a minha vida era tão corrida, mas valia a pena. Pelo fato de ser meu aniversário, eu tinha combinado com a galera de sair. Só que é pra se ver como são as coisas, né? No dia do meu aniversário, justo nesse dia, naturalmente que eu não esperava, mas enfim, acabei me envolvendo num acidente. Não foi nada assim tão grave, mas de qualquer modo, tive de fazer exames e ainda fui obrigado a ficar no hospital, em observação, durante 24 horas, já que tinha batido a cabeça e sofrido alguns arranhos. Eu estava usando capacete, só que mesmo assim não quiseram me liberar. Ou seja, acabei passando o meu aniversário dentro do hospital. Sabe, coisa que a gente não imagina, né? Sabe, quem é que vai pensar, quem é que vai programar para o dia do seu aniversário um acidente de trânsito? Ninguém. De qualquer maneira, não teve outro jeito. Passei meu aniversário dentro de um quarto de hospital. No fim, acabei fazendo amizade com a técnica de enfermagem que estava ali cuidando da gente. Quer dizer, amizade é jeito de falar, né? Mas conversamos bastante. Eu até comentei com ela. Puxa vida, você já viu o cara mais azarado do que eu, hein? Sofreu um acidente justo no dia do aniversário. Era pra eu estar lá me divertindo com o pessoal numa boa. No que falei aquilo, ela me olhou assim. O quê? Sério que hoje é teu aniversário? Sim, tô fazendo 29 anos. Puxa, que coincidência, então você é de Peixes também. Por quê? Você é de Peixes? Então, eu também sou. Aliás, completei 26 anos, só que foi ontem. Sério? Mas... Bom, nesse caso, parabéns então, né? Parabéns para nós dois, quer dizer... Para mim, nem sei se dá para dar parabéns, porque passar aniversário dentro do hospital... Bom, se bem que você também passa os dias, inclusive do aniversário, dentro do hospital, né? Só que você está trabalhando, e eu não. Falei aquilo e a gente riu. Estendi a mão, assim, cumprimentando ela. Mais do que isso, a puxei, assim, para junto de mim, e a gente acabou trocando até um abraço. Ela me desejou feliz aniversário, apesar das circunstâncias. Diz que tinha sido uma pena eu ter sofrido aquele acidente, ser obrigado a passar meu aniversário ali no hospital. Aí falou que também ela tinha passado a noite e o dia anterior trabalhando. E sabe, não sei o que me deu na cabeça, mas no impulso eu falei aquilo. Puxa vida, quer saber? Nem está sendo tão ruim assim passar meu nível aqui, viu? Pelo menos a gente acabou se conhecendo e fazendo amizade, né? Aliás, você trabalha aqui no hospital há muito tempo? Conclusão, acabamos engatando uma conversa bem animada. E não sei, senti que rolou até um olhar diferente entre nós. Seu nome, Elizabeth, mas ela preferia ser chamada por Beth. No crachá estava escrito Elizabeth, mas ela preferia, né? Que a chamassem apenas de Beth. Estava já acostumada. Imagine a coincidência. Ela fazendo aniversário um dia antes de mim. Éramos do mesmo signo. Quase, mas olha, por pouco não tínhamos nascido no mesmo dia. Juro, depois daquela nossa conversa, já não achei tão ruim assim ter ficado ali em observação e ter perdido a comemoração do meu aniversário. Gostei de conhecer essa moça. Moça bonita, educada, simpática. Tinha um olhar assim tão penetrante. O fato é que, mesmo depois que eu recebi alta, fiquei com o rostinho dela no pensamento. Eu podia ter deixado esse episódio para lá, ter seguido com a minha vida, mas, sei lá, me bateu uma vontade de vê-la de novo, conversar mais com ela, conhecê-la melhor, quem sabe até... sei lá. Eu nunca fui um cara impulsivo. Só que nesse caso, não sei o que deu em mim, mas algumas semanas depois,
Aproveitei que tive uma entrega para fazer ali perto, quase na esquina do hospital, e acabei dando uma passada para ver se conseguia falar com ela. Cheguei na recepção, perguntei por aquela enfermeira que tinha ficado, com a imagem gravada no pensamento, só que, não sei, a pessoa que me atendeu me tratou assim, com tanta má vontade, disse que não podia chamar a Beth para mim. Também não quis me passar o contato dela, disse que não tinha autorização para isso. Perguntei se podia, pelo menos, deixar meu nome e telefone para que ela me ligasse depois, e ela também falou que não tinha como. Olha que atendimento, viu? Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Moacir e Beth em mais uma edição de A Força do Amor.